Toca Livros e editora Inside Books apresentam Mais Quente que Fogo, de Jennifer Armentrout, narrado por Tati Abrantes. Capítulo 1. Havia um demônio no McDonald's, e ele tinha uma fome poderosa por Big Macs. Na maioria dos dias, eu adorava o meu trabalho depois da escola. Identificar os desalmados e condenados geralmente me deixava quentinha por dentro. Eu tinha até estabelecido uma cota devido ao tédio, mas aquela noite era diferente. Eu precisava rascunhar um artigo para a aula de inglês. "Você vai comer as batatinhas?" perguntou Sam enquanto pescava algumas da minha bandeja. Seus cabelos castanhos encaracolados caíam sobre o aro dos seus óculos. "Valeu. Só não pega o chá doce dela." Stacy deu um tapa no braço de Sam e algumas batatinhas foram ao chão. "Você perderia um braço." Eu parei de bater o pé no chão, mas mantive os olhos no intruso. Não sei o que rola com demônios e McDonald's, mas eles amam o lugar. "Pra quem você tá olhando, Layla?" Stacy se virou no banco, espiando ao redor na lanchonete lotada. "É um cara gostoso? Se for, é melhor você..." "Ah! Uau! Quem sai em público vestido desse jeito?" "O quê?" Sam também se virou. "Ah, vá lá, Stacy, quem liga? Nem todo mundo veste roupa de grife falsa feito você." Para eles, o demônio parecia apenas uma mulher de meia-idade, sem nenhuma noção de estilo. Seu cabelo castanho apagado estava preso por um daqueles prendedores de cabelo antigos de plástico. Ela usava uma calça de veludo verde com um tênis rosa, mas era o seu suéter que era épico. Alguém havia tricotado um cachorro bacê na frente com olhos grandes e melosos feitos de linha marrom. Mas apesar da aparência mundana, aquela senhora não era humana. Não que eu pudesse julgar. Ela era um demônio imitador. Seu apetite astronômico foi o que entregou a espécie. Demônios imitadores conseguiam comer a comida de uma pequena nação de uma só vez. Eles podem se parecer e agir como humanos, mas eu sabia que ela poderia arrancar a cabeça da pessoa na mesa ao lado com pouco esforço. Contudo, sua força desumana não era a ameaça. O verdadeiro perigo eram seus dentes e sua saliva infecciosa. Eles gostavam de morder. Uma mordidinha e a versão demoníaca da raiva era transmitida para um ser humano, totalmente incurável, e dentro de 3 dias, o brinquedo de mastigar do imitador se pareceria com algo saído de um filme de George Romero, incluindo as tendências canibais. Por motivos óbvios, imitadores eram um problema real, a menos que alguém achasse o apocalipse zumbi algo divertido. A única coisa boa era que imitadores eram raros, e cada vez que algum deles mordia alguém, sua vida era encurtada. Eles geralmente tinham cerca de 7 boas mordidas antes de se extinguirem. Mais ou menos como uma abelha e seu ferrão, porém mais burro. Os demônios imitadores podiam se parecer com o que quisessem. Estava além da minha compreensão o porquê de esse demônio escolher desfilar com uma roupa daquelas. Stacy fez uma careta quando o demônio pegou um terceiro hambúrguer. Ela não sabia que estávamos observando. Imitadores não eram conhecidos por seus poderes de observação aguçados, especialmente quando estavam preocupados com a maravilha do molho secreto. "Isso é nojento!" Stacy se voltou para nós. "Ah, achei o suéter da hora." Sam sorriu enquanto mastigava mais das minhas batatinhas. "Ei, Layla, você acha que Zane toparia ser entrevistado por mim para o jornal da escola?" Minhas sobrancelhas se ergueram. "Por que você quer entrevistá-lo?" Ele me lançou um olhar astuto. "Para perguntar como é ser um guardião na capital, caçar os bandidos, levá-los à justiça e essas coisas." Stacy riu. "Você faz os guardiões parecerem super-heróis." Sam encolheu os ombros ossudos. "Bom, eles meio que são. Quer dizer, qual é? Você já os viu." "Eles não são super-heróis." Eu disse, caindo no discurso padrão que eu vinha fazendo desde que os guardiões vieram a público 10 anos atrás. Depois do aumento disparado da criminalidade, que nada tinha a ver com a recessão econômica que o mundo enfrentou, mas era mais como um sinal do inferno nos informando que eles não queriam mais jogar pelas regras, os alfas ordenaram que os guardiões saíssem das sombras. Para os humanos, os guardiões tinham saído das suas conchas de pedra.
Afinal, as gárgulas que adornavam muitas igrejas e edifícios haviam sido esculpidas para se semelharem a um guardião em sua verdadeira forma. Mais ou menos. Havia muitos demônios na superfície para os guardiões continuarem a operar sem exposição. Eles são pessoas, assim como você, só que... Eu sei. Sam levantou as mãos. Olha, você sabe que eu não sou como aqueles fanáticos que pensam que os guardiões são maus ou algo assim. Eu só acho que seria legal e uma ótima matéria no jornal. Então, o que você acha? Zane aceitaria? Eu me mexi desconfortável. Viver com os guardiões geralmente me tornava uma de duas coisas. Uma porta dos fundos para ter acesso a eles, ou uma aberração. Porque todo mundo, incluindo meus 2 amigos mais próximos, acreditavam que eu era humana como eles. Não sei, Sam. Eu acho que qualquer tipo de atenção da imprensa os deixa desconfortáveis. Ele pareceu derrotado. Você poderia, pelo menos, perguntar a ele? Claro. Eu mexi no meu canudo. Mas não crie muitas expectativas. Sam se recostou no banco duro, satisfeito. Então, adivinha? O quê? Stacy suspirou, trocando um olhar desolado comigo. Com que conhecimento aleatório você vai nos impressionar hoje? Vocês sabiam que é possível congelar uma banana até que ela fique tão rígida que dá para pregar algo com ela? Eu baixei meu chá doce. Como que você sabe dessas coisas? Sam acabou com as minhas batatinhas. Eu simplesmente sei. Ele vive com a cara no computador. Stacy afasta a franja negra e espessa do rosto. Não sei por que ela ainda não a cortou. Ela sempre inventava moda com a franja. Provavelmente fica pesquisando coisas aleatórias para se divertir. É exatamente o que faço quando estou em casa. Sam enrolou seu guardanapo. Eu pesquiso fatos pouco conhecidos. É porque eu sou maneiro. Ele jogou o guardanapo na cara de Stacy. Eu me enganei, diz Stacy sem pudores. Você fica pesquisando pornô a noite toda. As cavidades das bochechas de Sam ficaram vividamente vermelhas enquanto ele ajeitava os óculos. Que seja. Estão prontas? Temos um rascunho para fazer para a aula de inglês. Stacy soltou um muxoxo. Não acredito que o Sr. Leto não deixou a gente fazer nosso relatório de literatura clássica sobre Crepúsculo. Ele é um clássico. Eu ri momentaneamente, esquecendo do trabalho que tinha a fazer. Crepúsculo não é um clássico, Stacy. Edward definitivamente é um clássico para mim. Ela pegou uma fita de cabelo do bolso e amarrou o cabelo que lhe caía nos ombros. E Crepúsculo é muito mais interessante do que Nada de Novo no Front. Sam balançou a cabeça. Eu não acredito que você falou sobre Crepúsculo e Nada de Novo no Front na mesma frase. Stacy o ignorou, seu olhar oscilando entre o meu rosto e a minha comida. Layla, você nem tocou no seu hambúrguer. Talvez, de alguma forma, eu soubesse instintivamente que precisaria de uma razão para ficar por aqui. Eu omiti um suspiro. Vocês podem ir na frente. Encontro vocês daqui a pouco. Sério? Sam se levantou. Sim, eu peguei meu hambúrguer. Chego já. Stacy me encarou de maneira suspeita. Você não vai nos abandonar como costuma fazer, né? Eu corei culpada. Já havia perdido as contas de quantas vezes eu havia os deixado para trás e sumido. Não, juro. Só vou terminar de comer e já chego. Vamos. Sam colocou um braço em volta dos ombros de Stacy, guiando-a para a lixeira. Layla já teria terminado de comer se você não tivesse falado com ela o tempo todo. Ah, agora a culpa é minha. Stacy jogou o conteúdo da sua bandeja no lixo, acenando para mim enquanto eles saíam. Eu larguei o hambúrguer na bandeja, observando a senhora imitadora impacientemente. Pedaços de pão e carne caíam da boca dela, respingando na bandeja marrom. Meu apetite foi efetivamente abatido em segundos. Não que isso realmente importasse. A comida só aliviava a dor que roía minhas entranhas, nunca saciando. A senhora imitador finalmente completou seu banquete de gordura e eu agarrei minha bolsa enquanto ela arrastava os pés para fora. Ela esbarrou direto em um idoso, derrubando-o de cara enquanto ele tentava entrar. Uau! Esse demônio era uma verdadeira joia. Sua gargalhada podia ser ouvida dentro do restaurante barulhento, fina como papel.
Por sorte, um cara ajudou o idoso a se levantar enquanto balançava um punho para o demônio que se afastava. Suspirando, joguei minha comida fora e a segui na brisa do fim de setembro. Diferentes tons de almas estavam por toda parte, cantarolando em torno de corpos como um campo elétrico. Traços de rosa pálido e azul suave deixavam um rastro atrás de um casal andando de mãos dadas. Eles tinham almas inocentes, mas não puras. Todos os humanos tinham uma alma, uma essência, boa ou ruim, mas demônios não tinham nada disso. Já que a maioria dos demônios na superfície se assemelhavam aos humanos à primeira vista, a falta de alma ao seu redor tornava mais fácil meu trabalho de encontrá-los e marcá-los. Além da falta de alma, a única diferença entre eles e os humanos era a maneira estranha como seus olhos refletiam a luz, como se fossem olhos de gato. A senhora imitador caminhava pela rua mancando ligeiramente. Na luz natural, ela não parecia bem. Era provável que ela já tivesse mordido alguns humanos, o que significava que precisava ser marcada e despachada o mais rápido possível. Um folheto em um poste verde chamou minha atenção. Uma carranca feroz e senso de proteção me dominaram enquanto eu lia o que estava escrito. Atenção! Os guardiões não são filhos de Deus. Arrependa-se agora. O fim está próximo. Por baixo das palavras havia uma imagem grosseiramente desenhada do que eu assumi ser uma mistura de coiote raivoso com chupacabra. Patrocinado pela Igreja dos Filhos de Deus. Eu murmurei, revirando os meus olhos. Bonito. Eu odiava fanáticos. Uma lanchonete naquele quarteirão tinha os folhetos colados em suas janelas e uma placa proclamando que eles se recusavam a servir guardiões. Raiva se espalhou por mim como um incêndio florestal fora de controle. Esses idiotas não tinham ideia de tudo que os guardiões sacrificavam por eles. Eu inspirei o ar profundamente, liberando-o de maneira lenta. Eu precisava focar no meu imitador em vez de espernear em silêncio com meus pés mentais na minha caixa de sabão imaginária. A senhora imitador virou uma esquina e olhou sobre o ombro, seus olhos vidrados passando despercebidos sobre mim, dispensando-me por completo. O demônio nela não sentiu nada de anormal em mim. O demônio dentro de mim estava ansioso para acabar logo com isso. Especialmente depois que meu celular tocou, vibrando contra minha coxa. Devia ser Stacy perguntando-se onde diabos eu estava. Eu só queria acabar com isso e voltar a ser normal pelo resto da noite. Sem pensar, eu levei uma mão até o pescoço e puxei a corrente que o envolvia. O velho anel pendurado no cordão de prata estava quente e pesado na minha mão. Quando passei por um grupo de adolescentes da minha idade, seus olhares se moveram sobre mim, pararam e depois se desviaram. Claro que eles me encararam. Todo mundo encarava. Meu cabelo era comprido. Grande coisa isso. Mas era de um loiro tão pálido que parecia quase branco. Eu odiava quando as pessoas me encaravam. Fazia com que eu me sentisse como albina. Mas eram meus olhos que realmente chamavam a atenção das pessoas. Eles eram de um cinza claro, quase desprovidos de cor. Zane dizia que eu parecia a irmã perdida do elfo em O Senhor dos Anéis. Aquilo sim inflava minha autoestima. Suspiro. O crepúsculo começava a cair sobre a capital do país quando eu virava para a Avenida Rhode Island e parava de andar. Tudo e todos ao meu redor desapareceram em um instante. Ali, sob o tremeluzir suave dos postes de luz, eu vi a alma. Parecia que alguém tinha mergulhado um pincel em tinta vermelha e em seguida pincelado sobre uma tela preta macia. Esse cara tinha uma alma má. Ele não estava sob a influência de um demônio. Era simplesmente mal por conta própria. A dor pungente no meu intestino chamejou, avivando-se. As pessoas passavam por mim lançando olhares irritados na minha direção. Alguns até resmungavam. Eu não ligava. Eu nem ligava para suas almas rosadas, uma cor que normalmente eu achava tão bonita. Finalmente me concentrei na figura por trás da alma. Um homem de meia-idade, vestido com um terno e gravata genéricos, a alça da pasta de documentos agarrada por uma mão carnuda. Nada que indicasse perigo ou algo a se temer, mas eu entendia a situação. Ele cometeu um baita de um pecado.
Minhas pernas se encaminharam para a frente, mesmo enquanto meu cérebro gritava para eu parar, para me virar, até mesmo para chamar Zane. A voz dele seria suficiente para me impedir. Impedir-me de fazer o que cada célula em meu corpo exigia que eu fizesse. Fazer o que era quase natural para mim. O homem se virou ligeiramente, os olhos passando pelo meu rosto, descendo pelo meu corpo. A alma dele rodopiou rápido, tornando-se mais vermelha do que preta. Ele tinha idade suficiente para ser meu pai e aquilo era nojento, muito nojento. Ele sorriu para mim. Sorriu de uma forma que deveria ter me feito correr na direção oposta. Eu precisava ir naquela direção. Aliás, porque não importava o quão podre aquele homem era. Não importava quantas meninas no mundo me dariam uma medalha de ouro por lidar com ele. Abbott havia me criado para negar o demônio que estava por dentro. Ele havia me criado para ser uma guardiã e para agir como uma. Mas Abbott não estava aqui. Encontrei com o olhar do homem, segurei-o e senti meus lábios se curvarem em um sorriso. Meu coração disparou. Minha pele formigou e me senti enrubescendo. Eu queria a alma dele. Queria tanto que minha pele queria se descolar dos meus ossos. Era como esperar por um beijo, quando os lábios estavam prestes a se unirem. Aqueles segundos de antecipação sem fôlego. Mas eu nunca tinha sido beijada antes. Tudo o que eu tinha era isso. A alma daquele homem me chamava como uma canção de sereia. Eu ficava enojada por me sentir tão tentada pelo mal em seu espírito. Mas uma alma perversa era tão boa quanto uma pura. Ele sorriu enquanto me olhava, os nós dos dedos empalidecendo ao redor da alça da pasta. E aquele sorriso me fez pensar em todas as coisas horrendas que ele devia ter feito para portar o vácuo rodopiante ao seu redor. Um cotovelo se cravou contra a parte inferior das minhas costas. A diminuta partícula de dor não era nada comparada à saborosa antecipação. Apenas mais alguns passos e a alma do homem estaria tão perto, logo ali. Eu sabia que o primeiro gosto acenderia o mais doce ardor que se possa imaginar. Uma viagem para a qual não havia equivalente. Não duraria muito, mas os breves momentos de puro êxtase perdurariam como um poderoso fascínio. Os lábios dele nem precisariam tocar nos meus. Apenas 1 centímetro de proximidade e eu provaria a alma dele. Nunca absorveria toda ela. Absorver a alma dele o mataria e isso era maligno. E eu não era. Isso era maligno. Eu recuei, interrompendo o contato visual. A dor explodiu no meu estômago, disparando através dos meus membros. Me afastar do homem era como negar oxigênio aos meus pulmões. A minha pele queimava e a garganta ardia em carne viva quando forcei uma perna atrás da outra. Foi uma luta para continuar a andar, para não pensar no homem e para encontrar o demônio imitador novamente. Mas quando finalmente o avistei, eu expeli o ar que estava segurando. Focar no demônio pelo menos servia como distração. Eu o segui até um beco estreito entre uma loja de descontos e uma lotérica. Tudo o que eu precisava fazer era tocá-lo, o que eu deveria ter feito no McDonald's. Eu parei na metade do caminho, olhei em volta e soltei um palavrão. O beco estava vazio. Sacos de lixo pretos estavam enfileirados contra as paredes de tijolo mofadas. Lixeiras transbordavam com mais dejetos e criaturas disparavam pelo cascalho. Eu estremeci, olhando as sacolas com cuidado. Deviam ser ratos, mas outras coisas se escondiam nas sombras, coisas que eram piores do que ratos, e muito mais arrepiantes. Eu segui adiante, analisando a passagem escura enquanto enroscava o colar entre meus dedos. Desejei ter tido a ideia de colocar uma lanterna na mochila hoje, mas isso não teria feito nenhum sentido. Em vez disso, naquela manhã, eu coloquei um novo tubo de gloss e saquinhos cheios de biscoitos. Coisas muito úteis. Um mal-estar repentino escorreu pela minha espinha. Soltei o anel, deixei-o quicar sobre a minha camisa. Algo não estava certo. Coloquei a mão no bolso na frente da calça jeans, puxando meu celular surrado enquanto me virava. O demônio imitador estava a poucos metros de distância.
Quando ele sorriu, as rugas do rosto racharam a sua pele. Pedacinhos finos de alface pendiam dos dentes amarelos. Respirei fundo e me arrependi imediatamente. Ele cheirava a enxofre e a carne podre. Ele jogou a cabeça para um lado, os olhos estreitando-se. Nenhum demônio podia me sentir, porque eu não tinha sangue demoníaco o suficiente fluindo em minhas veias para que eles me detectassem. Mas ele me encarava como se estivesse vendo o que eu realmente ocultava dentro de mim. O olhar dele repousou no meu peito e então se ergueu encontrando o meu. Eu deixei escapar um arfar assustado. Suas íris azuis desbotadas começaram a se agitar como um redemoinho ao redor das pupilas que se retraíam em um ponto fino. Mas que cacete de asas! Essa mulher não era um demônio imitador. Sua forma se ondulou e depois se embaralhou como uma televisão que tenta reconstruir digitalmente uma imagem. Os cabelos grisalhos e a presilha de cabelo desapareceram. A pele enrugada se suavizou e ficou da cor de cera. O corpo se esticou e se expandiu. A calça verde e o suéter horroroso desapareceram e foram substituídos por calças de couro e um peito largo e musculoso. Seus olhos eram ovais e se agitavam como um mar sem fim, sem pupilas. O nariz era achatado, apenas 2 buracos acima de uma boca larga e cruel. Que cacete de asas voador dos infernos! Era um demônio rastreador. Eu só tinha visto um nos livros antigos que Abbott guardava em seu escritório. Rastreadores eram como os Indiana Jones do mundo dos demônios. Eles eram capazes de localizar e levar qualquer coisa que seu domador indicasse. Ao contrário do Indiana Jones, porém, os rastreadores eram cruéis e agressivos. O rastreador sorriu, revelando uma boca cheia de dentes perversamente pontiagudos. Te peguei. Te peguei? Pegou o quê? Eu? Ele se jogou em minha direção e eu corri para o lado. O medo escalando tão rápido que as palmas da minha mão ficaram imediatamente pontilhadas de suor quando toquei no braço do demônio. Explosões de luz neon cintilaram ao redor do corpo do rastreador, tornando-o nada além de um borrão rosa. Ele não reagiu à marca. Eles nunca reagiam. Só os guardiões podiam ver a marca que eu deixava. O rastreador agarrou um punhado do meu cabelo, puxando minha cabeça para o lado enquanto agarrava minha camisa pela frente. O celular escorregou da minha mão, estourando no chão. Uma dor aguda se espalhou pelo meu pescoço, irradiando por cima dos ombros. O pânico subiu como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim, mas o instinto me impulsionou a agir. Todas as noites que eu havia passado treinando com Zane vieram à tona. Marcar demônios podia ser complicado de vez em quando, e embora eu não tivesse habilidades ninja, não havia chances de eu perder sem antes lutar. Retrocedendo, ergui minha perna e plantei meu joelho exatamente onde faria efeito. Graças a Deus, os demônios eram anatomicamente corretos. O rastreador grunhiu e recuou, arrancando vários fios de cabelo meus. Eu senti uma dor pontiaguda queimar pelo meu couro cabeludo. Ao contrário de outros guardiões, eu não podia remover minha pele humana e meter o pau, mas puxão de cabelo acendia minha vadia interna como nenhuma outra coisa conseguia. Quando meu punho fechado atingiu o demônio na mandíbula, uma dor explodiu ao longo dos nós dos meus dedos enquanto a cabeça do rastreador virava para o lado. Não foi um golpe fraco. Zane ficaria tão orgulhoso. Lentamente, o demônio virou sua cabeça de volta para mim. Gostei. Faz de novo. Meus olhos se arregalaram. Fiquei arrepiada e eu sabia que ia morrer. Eu seria despedaçada por um demônio ou, pior ainda, puxada por um dos muitos portais escondidos pela cidade e levada lá para baixo. Quando as pessoas desapareciam sem explicações, geralmente era porque elas tinham um novo código postal. Algo como 666. E a morte seria uma bênção em comparação a esse tipo de viagem. Eu me preparei para o impacto. Basta! Nós dois congelamos em resposta à voz profunda e desconhecida que exalava autoridade. O rastreador reagiu primeiro, dando um passo para o lado. Virando-me, eu vi quem era. O recém-chegado tinha mais de 1,80 m, tão alto quanto qualquer guardião.
Seu cabelo era escuro, da cor da obsidiana, e refletia tons de azul na luz fraca. Mechas preguiçosas caíam sobre a testa e se encaracolavam logo abaixo das orelhas. As sobrancelhas eram arqueadas sobre os olhos dourados e as maçãs do rosto eram largas e altas. Ele era atraente. Bastante atraente. Na verdade, era de uma beleza alucinante, mas a curva sarcástica em seus lábios carnudos esfriava a beleza dele. Vestia uma camisa preta que se esticava em seu peito e barriga firmes. Uma enorme tatuagem de uma cobra se enroscava em seu antebraço. A cauda desaparecendo sob a manga e a cabeça em forma de diamante descansava no topo da mão. Ele parecia ter a minha idade. Material de qualidade para paixonites. Não fosse pelo fato de que não tinha alma. Eu tropecei quando dei um passo para trás. O que era pior do que um demônio? 2 demônios. Meus joelhos tremiam tanto que pensei que cairia de cara no chão do beco. Uma marcação nunca tinha ido tão mal antes. Eu estava tão ferrada que nem tinha graça. Você não deve intervir nisso, Disse o demônio rastreador e suas mãos se fecharam em punhos. O cara recém-chegado deu um passo silencioso à frente. e você deve ir para o inferno. Que tal isso? Hã? O rastreador ficou muito quieto, sua respiração pesada. A tensão se tornou uma quarta entidade no beco. Dei outro passo para trás, na esperança de fazer uma fuga rápida. Aqueles 2, obviamente, não estavam na mesma página um com o outro e eu não queria ser pega no meio disso. Era sabido que quando 2 demônios brigam, prédios inteiros podem vir abaixo. Achavam que a causa era fundações defeituosas ou telhados ruins? Sim, claro. Estava mais por uma partida épica até a morte entre demônios. Mais 2 passos para a direita e eu poderia... O olhar do garoto me atingiu em cheio. Eu respirei fundo, cambaleando com a intensidade daquela mirada. A alça da minha bolsa caiu dos meus dedos moles. Seus olhos baixaram, cílios grossos caindo sobre suas bochechas. Um pequeno sorriso dançou em seus lábios e quando ele falou, sua voz era suave, mas profunda e poderosa. Mas em que situação você se meteu? Eu não sabia que raça de demônio ele era. Mas considerando como ele se portava, como se tivesse inventado a palavra poder, eu imaginei que ele não era um demônio inferior como rastreador ou imitador. De jeito nenhum. Ele era muito provavelmente um demônio de status superior, um duque ou um regente infernal. Somente os guardiões lidavam com eles, e isso geralmente acabava em uma carnificina. Meu coração se jogou contra minha caixa torácica. Eu precisava sair dali o mais rápido possível. De jeito nenhum eu iria enfrentar de igual para igual um demônio de status superior. Minhas míseras habilidades me renderiam uma surra memorável. E o demônio rastreador estava ficando mais furioso a cada segundo, abrindo e fechando os punhos carnudos. As coisas estavam prestes a explodir. E explodir para valer. Agarrei minha mochila e a segurei na minha frente como o mais patético dos escudos. Mas para ser sincera... Não havia nada nesse mundo além de um guardião que poderia deter um demônio de status superior. Espera! Ele disse. Não fuja ainda. Nem pense em chegar mais perto. Eu alertei. Eu não pensaria em fazer nada que você não quisesse. Ignorando o que quer que aquilo significasse, continuei a contornar o demônio rastreador e ir em direção à saída do beco, que parecia tão incrivelmente distante. Você está fugindo. O demônio de status superior suspirou. Mesmo depois que eu pedi, e acho que fui muito educado. Ele olhou para o rastreador, franzindo o senho. Eu não fui simpático? O rastreador rosnou. Sem ofensa. Mas eu não estou nem aí pro quão simpático você foi. Você está interrompendo meu trabalho, seu idiota. Tropecei no insulto. Além do fato de que o rastreador estava falando daquele jeito com um demônio de status superior, era uma coisa tão... humana de se dizer. Você conhece o ditado. Retorquiu o outro demônio. O que vem de baixo não pode me atingir, e eu vou acabar com você. Que se dane. Se eu conseguisse chegar à rua principal, eu poderia me livrar dos 2. Eles não poderiam atacar em frente aos humanos. Todo aquele lance de leis e tal. Bem,
Se esses dois fossem jogar de acordo com as regras, o que parecia duvidoso. Eu bati em retirada, me apressando em direção à saída do beco. Não fui muito longe. O rastreador me acertou feito um maldito zagueiro da NFL, jogando-me contra uma lixeira. Manchas pretas escureceram minha visão. Algo estridente e peludo caiu na minha cabeça. Gritando feito alma penada, estendi a mão e agarrei a coisa se contorcendo. Garrinhas se emaranhavam no meu cabelo. Perto de quase surtar, eu arranquei o rato do meu cabelo e o joguei nos sacos de lixo. Ele guinchou quando quicou nos sacos, então disparou por uma rachadura na parede. Com um rosnado baixo, o demônio de status superior apareceu atrás do rastreador, agarrando-o pelo pescoço. Um segundo depois, o demônio inferior estava pendurado a vários centímetros do chão. Agora isso não foi muito simpático, Disse, usando uma voz baixa e ameaçadora. Girando, ele arremessou o rastreador como uma saca de feijão. O demônio bateu contra a parede oposta, caindo de joelhos no chão. O demônio de status superior levantou o braço e a tatuagem de cobra se deslocou da sua pele, quebrando-se em 1 milhão de pontos negros. Eles flutuaram no ar entre ele e o rastreador, suspensos por um segundo, e depois caíram no chão. Os pontos escorreram juntos, formando uma espessa massa escura. Não era uma massa, mas uma cobra enorme com pelo menos 3 metros de comprimento e tão larga quanto eu. Levantei-me, ignorando a onda de vertigens que me atingia. A coisa se virou na minha direção, erguendo metade do corpo. Seus olhos queimavam um vermelho profano. Um grito ficou preso na minha garganta. Não tenha medo de Bambi, disse o demônio. Ela está apenas curiosa e talvez com um pouquinho de fome. Aquela coisa se chama Bambi? Ai, meu Deus! A coisa me encarou como se quisesse me devorar. A cobra gigante não tentou me lanchar. Quando ela se voltou para o rastreador, eu quase desabei de alívio. Mas então ela disparou através do pequeno espaço, erguendo-se até sua cabeça monstruosa pairar sobre o demônio inferior petrificado. A serpente abriu a boca, revelando 2 presas do tamanho da minha mão e, através delas, uma bocarra que era um buraco negro. Ok, o demônio murmurou sorrindo. Talvez ela esteja com muita fome. Tomei isso como minha deixa para vazar do beco. Espere! Gritou o demônio. Mas como não parei e só corri mais rápido do que nunca, o palavrão que ele proferiu ecoou na minha cabeça. Atravessei as avenidas que faziam fronteira com a Dupont Circle, passando pela loja em que marquei de encontrar com Stacy e Sam. Somente quando cheguei ao local onde Morris, nosso motorista e faz tudo, me pegaria, foi que eu parei para respirar. As almas gentilmente coloridas passavam ao meu redor, mas eu não prestei atenção a elas. Entorpecida até o âmago, sentei-me num banco na calçada. Eu me sentei como se algo estivesse errado. O que diabos tinha acabado de acontecer? Tudo o que eu queria fazer era rascunhar nada de novo no front hoje à noite. Quase devorar uma alma, depois quase ser morta. Conhecer o meu primeiro demônio de status superior e ver uma tatuagem se transformar em uma anaconda não estavam nos meus planos. Que inferno! Baixei os olhos para minha mão vazia. Ou perder meu celular. Porcaria! Capítulo 2. Morris não conversou no caminho para a casa na rua Dunmore. Não foi uma grande surpresa. Morris nunca conversava. Talvez fossem as coisas que ele via acontecendo dentro da nossa casa que o deixava sem palavras. Eu realmente não tinha ideia. Inquieta a 10ª potência por ter ficado sentada no banco cerca de 1 hora esperando por Morris, eu bati meu pé no painel do carro durante todo o caminho de volta para casa. Eram apenas 6 quilômetros. Mas 6 quilômetros em Washington equivaliam a 1 bilhão de quilômetros em outros lugares. A única parte da viagem que foi rápida foi o trecho privado da estrada levando até a casa monstruosa de Abbott. Com 4 andares, inúmeros quartos de hóspedes e até uma piscina coberta, parecia mais um hotel do que uma casa. Era realmente um complexo. Um lugar onde os guardiões solteiros do clã viviam e operavam como central de comando. Quando nos aproximamos, pisquei e soltei baixinho um palavrão,
o que me rendeu um olhar de desaprovação de Morris. 6 gárgulas de pedra que não estavam lá aquela manhã agora estavam empoleiradas na beira do nosso telhado. Visitas. Era só o que faltava. Eu tirei os pés do painel e peguei minha bolsa no chão do carro. As formas curvadas eram uma visão formidável contra a noite estrelada, mesmo que tivessem as asas fechadas e os rostos virados para baixo. Em sua forma de repouso, guardiões eram quase indestrutíveis. O fogo não conseguia machucá-los. Cinzéis e martelos não podiam romper seu invólucro. As pessoas tinham tentado usar todo tipo de arma desde que os guardiões vieram a público. Os demônios também tinham tentado isso desde... bem, sempre. Mas os guardiões só eram fracos quando em forma humana. No momento em que o carro parou na frente da enorme varanda, eu pulei para fora e subi rapidamente os degraus, derrapando para parar na frente da porta. No canto superior esquerdo da varanda, uma pequena câmera se ajustou para onde eu estava. A luz vermelha piscava. Em algum lugar das enormes salas e túneis sob a mansão, Jeff estava na sala de controle atrás das câmeras, sem dúvida se divertindo por me fazer esperar. Eu dei a língua para a câmera. 1 segundo depois, a luz ficou verde. Revirei meus olhos quando ouvi a porta ser destrancada. Abri e deixei minha bolsa cair no hall de entrada. Fui direto para as escadas. Depois de reconsiderar, eu girei e corri em direção à cozinha. Encontrando o lugar felizmente vazio, eu desenterrei da geladeira um rolo de massa de biscoito amanteigado. Eu parti um pedaço e depois subi as escadas. A casa era um cemitério de sossego. A esta hora do dia, a maioria estaria no centro de treinamento subterrâneo ou já haveria saído para caçar. Todos, menos Zane. Desde que consigo me lembrar, Zane nunca tinha saído para caçar sem me ver primeiro. Subi os degraus 3 de cada vez enquanto mastigava a massa de biscoito. Limpando meus dedos pegajosos na saia jeans, eu empurrei a porta do quarto de Zane com meu quadril e congelei. Eu precisava seriamente aprender a bater. A princípio, vi seu brilho branco perolado e luminoso. Uma alma pura. Diferente de uma alma humana, a essência de um guardião era pura. Produto do que eles eram. Pouquíssimos humanos mantinham uma alma assim quando começavam a exercer o tal livre-arbítrio. Devido à mácula do sangue demoníaco que eu carregava, eu sabia que não tinha uma alma pura. Eu não tinha certeza se sequer tinha uma alma. Eu nunca poderia ver a minha. Às vezes eu não achava que aquele era o meu lugar com eles, com Zane. Uma sensação de vergonha se enroscou no meu estômago, mas antes que pudesse se espalhar como uma fumaça nociva, a alma de Zane se desvaneceu e eu não estava mais pensando em nada. Zane acabava de sair do banho, puxando uma camisa preta sem estampa por cima da cabeça, mas não rápido o suficiente para que eu perdesse o vislumbre do seu abdômen. O treinamento rigoroso mantinha seu corpo esculpido e firme. Eu arrastei meu olhar para cima quando a pele nua foi coberta. Cabelos claros e úmidos se colavam ao pescoço e rosto esculpido. Suas características seriam perfeitas demais, não fosse por aquele par de olhos azuis diluídos que todos os guardiões tinham. Caminhei até a ponta da sua cama e me sentei. Eu não deveria pensar em Zane do jeito que eu fazia. Ele era a coisa mais próxima que eu tinha de um irmão. Seu pai, Abbott, tinha nos criado juntos, e Zane me via como a irmãzinha de que alguma forma acabou ganhando. E aí, Laila Bélula? Ele perguntou. Parte de mim adorava quando ele usava meu apelido de infância. Outra parte, a parte que não era mais uma garotinha, detestava. Eu o espreitei através dos meus cílios. Ele estava completamente vestido agora. Que pena. Quem está no telhado? Ele se sentou ao meu lado. Alguns viajantes de fora da cidade precisavam de um lugar para descansar. Abbott lhes ofereceu camas, mas eles preferiram o telhado. Eles não... Ele parou de repente, inclinando-se para a frente, agarrando minha perna. Por que seus joelhos estão arranhados? Meu cérebro meio que entrou em curto-circuito quando a mão dele tocou minha perna nua. Uma vermelhidão quente tomou minhas bochechas, espalhando-se para baixo.
Eu olhei para as maçãs do rosto dele e aqueles lábios. Ai, meu Deus, aqueles lábios eram perfeitos. 1000 fantasias desabrocharam. Todas elas envolviam eu, ele e a capacidade de beijá-lo sem sugar sua alma. Laila, no que você se meteu hoje à noite? Ele soltou minha perna. Sacudi a cabeça, dissipando aqueles sonhos desesperançosos. Bem, nada. Zane se aproximou, me encarando como se pudesse ver através das minhas mentiras. Ele tinha uma capacidade assombrosa de fazer isso. Mas se eu lhe dissesse tudo, como a parte sobre o demônio de status superior, eles nunca mais me deixariam sair de casa em paz. Eu gostava da minha liberdade. Era meio que a única coisa que eu tinha. Suspirei. Eu pensei que estava seguindo um imitador. E você não estava? Não. Desejei que ele tocasse minha perna novamente. Acabou sendo um rastreador fingindo ser um imitador. A rapidez com que ele mudava de cara gostoso para guardião de cara fechada era incrível. O que você quer dizer com rastreador estava fingindo? Eu forcei um dar de ombros casual. Eu realmente não sei. Eu o vi no McDonald's. Ele tinha o apetite de um imitador e se comportou como um. Então eu o segui. Acontece que não era um imitador, mas eu o marquei. Isso não faz sentido? Sua testa se enrugava, uma expressão comum sempre que ele estava analisando algo em sua mente. Demônios rastreadores são garotos de recados ou são convocados por algum idiota para encontrar algo estúpido como olhos de sapo ou sangue de uma águia careca para um feitiço que inevitavelmente irá contra-atacar. Fingir ser um imitador não é normal para eles. Eu me lembrei do que o rastreador havia dito. Te peguei. Era como se estivesse me procurando. Eu sabia que precisava contar isso a Zane, mas o pai dele já era um saco no que se tratava de saber para onde eu ia e com quem estava. E Zane era praticamente obrigado a contar tudo a seu pai, já que Abbott era o chefe do clã de guardiões de Washington. Além disso, eu devia ter ouvido errado, e os demônios raramente tinham motivo para fazer coisas estranhas ou inesperadas. Eles eram demônios. Era a explicação suficiente. Você está bem? Perguntou Zane. Sim, estou bem. Eu fiz uma pausa. Mas eu perdi meu telefone. Ele riu. E, cara, eu adorava o som da sua risada. Profunda, rica. Caramba, Laila! Quantos são até agora esse ano? 5. Eu olhava fixamente para suas estantes de livros abarrotados, suspirando. Abbott não vai me dar um novo. Ele acha que eu perco de propósito, mas não é verdade. Eles simplesmente deixam de me seguir. Zane riu mais uma vez, me cutucando com seu joelho coberto pela calça jeans. Quantos você marcou hoje à noite? Pensei nas horas depois da escola, antes de me encontrar com Stacy Sun. 9. 2 eram imitadores e os outros eram demonetes, com exceção do rastreador. O demônio que Zane provavelmente nunca encontraria, já que havia uma boa chance de que Bambi o tivesse comido. Zane assobiou baixinho. Boa! Vou ficar ocupado essa noite. E isso era o que os guardiões faziam. Geração após geração, eles mantinham a população demoníaca sob controle desde muito antes de virem a público. Eu tinha apenas 7 anos quando aconteceu, então eu não me lembrava como as pessoas reagiram. Tenho certeza de que a grande revelação incluiu uma grande quantidade de surtos. Curiosamente, eu me mudei para a casa de Abbott mais ou menos na mesma época. Os alfas, os tipos angélicos que mandavam em tudo, entenderam que precisava haver o bem e o mal no mundo. A lei de equilíbrio. Mas 10 anos atrás algo aconteceu, e os demônios começaram a jorrar aos montes pelos portais, criando caos, pois causavam estragos em tudo que encontravam pela frente. Seres humanos possuídos se tornaram um enorme problema, e foi nesse momento que as coisas ficaram fora de controle. Os queridinhos do inferno não queriam mais ficar nas sombras, e os alfas não podiam deixar a humanidade saber que os demônios eram reais. Abbott me disse uma vez que aquilo tinha a ver com livre-arbítrio e fé. O ser humano precisava acreditar em Deus sem saber que o inferno realmente existia. Dispostos a fazer qualquer coisa para manter a humanidade no escuro sobre os demônios, os alfas emitiram seu mandato.
Parecia um grande risco e que os humanos eventualmente descobririam a existência dos demônios. Mas quem era eu? Apenas alguns poucos humanos sabiam a verdade. Além de Morris, havia alguns dentro dos departamentos de polícia, do governo e certamente pessoal militar ao redor do mundo que sabiam da existência de demônios. Esses humanos tinham suas próprias razões para manter a população em geral no escuro. Razões que não tinham nada a ver com fé. O mundo entraria em colapso se os humanos soubessem que havia demônios pedindo seu café da manhã bem ao lado deles. Mas era assim que as coisas funcionavam. Os guardiões ajudavam os departamentos de polícia a capturar criminosos. E alguns desses criminosos eram demônios, que podiam até ter um passe livre para fora da prisão, mas que iam direto para o inferno e não voltavam. Se os demônios se expusessem ao mundo, os alfas destruiriam todos os demônios que estavam na superfície, incluindo o meuzinha meio demônio. As coisas estão ficando meio fora de controle, disse ele mais para si mesmo do que para mim. Os imitadores estão muito mais ativos. Alguns guardiões em outros distritos já encontraram capetas. Meus olhos saltaram. Capetas! Enquanto Zane assentia, uma imagem das criaturas enormes e bestiais se formou em meus pensamentos. Capetas não deveriam estar na superfície. Eles eram como um macaco mutante e um pitbull misturados em uma criatura só. Zane se curvou para a frente, procurando alguma coisa embaixo da cama. Mechas de cabelo caíram para a frente, ocultando seu rosto. Agora eu pude encará-lo abertamente. Zane era apenas 4 anos mais velho que eu. Mas, sendo um guardião, ele era muito mais maduro que a maioria dos caras humanos da sua idade. Eu sabia tudo sobre ele, exceto como ele realmente era em sua verdadeira forma. Essa era a questão com as gárgulas. A aparência que eles usavam durante o dia não era quem eles realmente eram. Pela milionésima vez, eu me perguntei sobre a verdadeira forma de Zane. Sua versão humana era atraente, mas ao contrário dos outros, ele nunca me permitiu ver sua aparência verdadeira. Como eu era apenas meio guardiã, não conseguia mudar como fazia um guardião normal. Eu estava para sempre presa na forma humana, irremediavelmente imperfeita. Os guardiões não lidavam bem com imperfeições no geral. Se não fosse por minha habilidade única de ver almas e marcar aqueles que não as tinham, eu seria bastante inútil no grande esquema das coisas. Zane se sentou, um pedaço de pelúcia na mão. Olha quem eu encontrei! Você o deixou aqui algumas noites atrás. Senhor Melequento! Agarrei o ursinho de pelúcia esfarrapado sorrindo. Eu estava me perguntando onde ele estava. Os lábios de Zane se curvaram em um sorriso. Eu não consigo acreditar que você ainda tem esse urso. Eu deitei na cama de costas, segurando o Sr. Melequento contra o peito. Você me deu ele. Isso foi muito tempo atrás. Ele é meu bicho de pelúcia favorito. Ele é seu único bicho de pelúcia. Zane se esticou ao meu lado, olhando para o teto. Você chegou em casa mais cedo do que eu esperava. Achei que você estivesse estudando com seus amigos. Eu dei de ombros, meio torta. Zane tamborilou com os dedos ao longo do seu abdômen. Isso é meio esquisito. Você geralmente reclama para ter um horário mais tarde para voltar para casa. Mas não são nem 9 da noite. Eu mordi meu lábio. E daí? Eu contei o que aconteceu. Daí que eu sei que você não está me contando tudo. Algo na maneira como ele disse aquilo me fez virar a cabeça em sua direção. Por que você mentiria para mim? Nossos rostos estavam próximos, mas não perto o suficiente para ser perigoso. Zane confiava em mim e acreditava que eu era mais guardião do que demônio. Pensei na cobra e no garoto, que não era realmente um garoto, mas um demônio de alto escalão. Estremeci. Zane estendeu a mão cobrindo o pequeno espaço entre nós e a colocou em cima da minha. Meu coração bateu mais forte. Me diz a verdade, Layla Bélula. Eu me lembrava com clareza da primeira vez em que ele me chamou assim. Foi na primeira noite em que me trouxeram para esta casa. Aos 7 anos, eu estava apavorada pelas criaturas aladas com dentes irregulares e olhos vermelhos que me levaram do lar adotivo que me acolhia na época. No momento em que eles me colocaram no saguão dessa mesma casa, eu vasculhei por tudo e me enrolei como uma bolinha no fundo do primeiro armário que encontrei. Horas depois, Zane tinha me persuadido a sair do meu esconderijo.
segurando um ursinho de pelúcia imaculado e me chamando de Laila Bélula. Mesmo aos 11 anos, ele me parecia imenso, e daquele momento em diante, eu o seguia para todo canto, coisa que os guardiões mais velhos gostavam de reclamar com ele. Laila? Ele murmurou, segurando minha mão com mais firmeza. As palavras pareciam cair da minha boca. Você acha que eu sou má? As sobrancelhas dele se arquearam. Por que você acha isso? Olhei para ele incisivamente. Zane, eu sou meio demônio. Você é uma guardiã, Laila. Você diz isso o tempo todo, mas não é a verdade. Eu sou mais como uma mula. Uma mula? Ele repetiu lentamente, erguendo ainda mais as sobrancelhas. Sim, uma mula. Você sabe. Meio cavalo, meio burro. Eu sei o que é uma mula, Laila. E eu realmente espero que você não esteja se comparando com uma. Não respondi nada, porque eu estava. Como uma mula, eu era um híbrido estranho. Metade demônio, metade guardião. Por causa disso, eu nunca seria unida a outro guardião. Se os demônios soubessem o que eu era, nem eles me aceitariam. Então, sim, eu pensei que a comparação era adequada. Zane suspirou. Só porque a sua mãe era o que era, não faz de você uma pessoa ruim. E com certeza não faz de você uma mula. Virando a cabeça, voltei a encarar o nada. O ventilador girava vertiginoso, criando sombras estranhas pelo teto. Uma mãe demoníaca que eu nunca conheci e um pai de quem eu não me lembrava. E Stacy achando que sua família monoparental era confusa. Com uma mão, brinquei nervosamente com o anel no meu pescoço. Você sabe disso, né? Zane continuou sério. Você sabe que não é uma pessoa má, Laila. Você é boa, inteligente e... Ele parou, sentando-se e pairando sobre mim como um anjo da guarda. Você não tomou uma alma essa noite, tomou? Laila, se você tomou, precisa me dizer agora mesmo. Vamos pensar em alguma coisa. Eu nunca deixaria meu pai saber, mas você tem que me dizer. É claro que Abbott nunca poderia saber se eu fizesse algo assim, nem mesmo por acidente. Por mais que ele se importasse comigo, ainda me expulsaria. Tomar uma alma era proibido por uma tonelada de razões morais. Não, eu não tomei uma alma. Ele me olhou fixamente e em seguida seus ombros se ergueram. Não me dá um susto desses, Laila Bélula. Tive um ímpeto de apertar o Sr. Melequento. Desculpa. Zane se abaixou, tirando o ursinho de minhas mãos. Você cometeu erros, mas aprendeu com eles. Você não é má. E isso é o que você precisa se lembrar. E o que está no passado deve ficar lá. Mordi meu lábio inferior pensando nesses erros. Tinha havido mais de um. O primeiro deles tinha sido o que levou os guardiões ao lar adotivo em que eu estava. Eu tinha acidentalmente tomado uma alma de um dos cuidadores. Não toda, mas o suficiente para que a mulher tivesse que ser hospitalizada. De alguma forma, os guardiões ficaram sabendo disso através de sua rede e me localizaram. Até hoje, eu não entendia por que Abbott tinha me escolhido. Os demônios eram uma questão bem simples para os guardiões. Não existia algo como um demônio bom ou inocente. Ser parte demônio significava que eu deveria ter caído sob a velha prerrogativa demônio bom é demônio morto. Mas por alguma razão eu fui diferente para eles. Você sabe por quê. Sussurrou uma voz feia na minha cabeça e fechei os olhos. Minha capacidade de ver almas e a falta delas, produto do meu sangue demoníaco, era uma ferramenta valiosa na batalha contra o mal. Mas os guardiões podiam sentir demônios quando estes se aproximavam o suficiente. Sem mim, o trabalho deles seria mais difícil, mas não impossível. Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesma. Zane virou minha mão, deslizando seus dedos entre os meus. Você comeu a massa de biscoito de novo. Guardou algum pra mim dessa vez? Amor verdadeiro significava compartilhar desejos estranhos por comida. Eu acreditava tanto nisso. Abri os olhos. Ainda tem meio pacote. Ele sorriu, deitando-se de lado dessa vez, mantendo sua mão envolta na minha. Seu cabelo caiu sobre a bochecha. Eu queria afastá-lo do rosto dele, mas não tive coragem. Eu vou te dar um celular novo amanhã, disse ele finalmente. Eu sorri com alegria para Zane.
como se ele fosse meu fabricante pessoal de celulares. Por favor, me dá um com tela touchscreen dessa vez. Todo mundo na escola tem um. Zane arqueou uma sobrancelha. Você destruiria um em questão de segundos. Você precisa de um daqueles telefones tijolão com antena. Vai me deixar super popular. Eu torci meu nariz enquanto olhava para o relógio de parede. Ele precisava ir embora muito em breve. Acho que eu devia ir estudar ou algo assim. A pele dourada de Zane se enrugou quando ele sorriu. Não vá ainda. Nada nesse mundo poderia deter o calor que se formava em meu peito. Olhei para o relógio de cabeceira mais uma vez. Ele tinha mais algumas horas antes de sair para caçar os demônios que eu tinha marcado. Agradecidamente, eu rolo para o meu lado e o Sr. Melequento ficou entre nós. Ele desenlaçou os dedos dos meus e arrancou alguns fios do meu cabelo. Seu cabelo está sempre cheio de nós. Você já aprendeu a usar uma escova? Dei um tapa na mão dele afastando-a e estremeci ao lembrar do rato. Sim, eu sei como usar uma escova, seu idiota. Zane soltou uma risadinha voltando aos meus cabelos embaraçados. Olha essa boca, Layla! Eu me acalmei enquanto ele gentilmente desembaraçava alguns dos emaranhados no meu cabelo. Essa coisa de tocando no meu cabelo era novidade. E eu não me importava. Ele segurou os fios pálidos entre nós, os olhos se estreitando em concentração. Preciso cortar o cabelo. Murmurei após alguns segundos. Não! Ele ajustou o cabelo por cima do meu ombro. É bonito longo. E combina com você. Meu coração praticamente explodiu e virou mingau. Você quer saber como foi a escola hoje? Seu olhar brilhou. Com exceção de mim, todos os guardiões haviam sido educados em casa e a maioria das aulas da faculdade de Zane foram online. Ele ouviu enquanto eu contava sobre o trabalho no qual eu tinha conseguido um 8, a briga no refeitório entre duas meninas por causa de um garoto e como Stacy acidentalmente se trancou dentro do escritório do orientador escolar depois da aula. Ah, eu quase ia esquecendo. Fiz uma pausa, bocejando longamente. Sam quer te entrevistar para o jornal da escola. Algo sobre você ser um guardião. Zane fez uma careta. Sei não. Não podemos dar entrevistas. Os alfas veriam isso como orgulho. Eu sei. Eu disse a ele para não criar expectativas. Melhor assim. Meu pai surtaria se achasse que eu estava falando com a imprensa. Eu ri. Sam não é a imprensa. Mas entendi o que você quis dizer. Ele me manteve acordada por mais algum tempo, fazendo uma pergunta atrás da outra. Contra minha vontade, adormeci. Ele já tinha ido embora muito antes de eu acordar para caçar demônios. Talvez até alguns de status superior. Talvez até o garoto demônio com a cobra chamada Bambi. Com os olhos turvos, peguei meu livro de biologia. Eu tive 3 segundos de paz antes que uma alma suavemente verde entrasse na minha linha de visão. Levantei a cabeça, inalando profundamente. Eu gostava de estar na presença de almas inocentes. Elas eram bem banais e não tão tentadoras quanto... Um punho bateu no meu braço. Você perdeu o grupo de estudos, Layla. Eu tropecei para o lado, me apoiando na porta de um armário. Caramba, Stacy, isso vai me deixar roxa. Você deu um bolo na gente, de novo. Fechando a porta do meu armário, me virei para minha melhor amiga. Stacy tinha alguma força por trás de seus socos. Desculpa, eu tive que correr para casa. Surgiu uma emergência. Sempre surge uma emergência. Ela me fitou. É ridículo! Você sabe que eu tive que ficar lá e ouvir Sam falar sobre quantas pessoas ele matou em Assassin's Creed por 1 hora inteira? Enfiei meus livros na bolsa rindo. Isso parece péssimo. Foi. Ela tirou um elástico de cabelo do pulso e fez um rabo de cavalo curto. Mas eu te perdoo. Stacy sempre me perdoava pelos meus atrasos ou por não aparecer para as coisas. Eu realmente não entendia o porquê. Às vezes, eu era uma amiga terrível. E não era como se Stacy não fosse popular. Ela tinha muitos outros amigos, mas desde o primeiro ano do ensino médio, ela parecia gostar de mim. Nos misturamos na multidão de alunos. A mistura de perfume e odor corporal revirava meu estômago. Meus sentidos estavam ligeiramente aguçados. Nada super extraordinário como um demônio puro sangue ou um guardião, mas, infelizmente,
Eu podia sentir cheiros que a maioria dos humanos não conseguia. Sinto muito por ontem à noite. Eu nem cheguei a estudar para a prova de biologia. Ela olhou para mim, seus olhos como duas amêndoas se estreitando. Você parece que ainda nem acordou. Eu estava tão entediada na sala de aula que cochilei e quase caí da cadeira. Olhei para um grupo de atletas curvados perto da estante vazia de troféus. Nosso time de futebol era uma porcaria. Suas almas eram um arco-íris de azuis suaves. O Sr. Brown gritou comigo. Ela soltou uma risada. O Sr. Brown grita com todo mundo. Então você não estudou nada? Almas cor-de-rosa cercando um grupo de alunos risonhos do segundo ano chamou a minha atenção. Quê? Soltando um suspiro sofrido, ela disse. Biologia, sabe? A ciência da vida. Estamos a caminho da aula. Temos uma prova. Eu desviei meu olhar do rastro de luzes bonitas, franzindo a testa. Ah, duh. Não, como eu te disse, eu não estudei nadinha. Stacy trocou o peso dos livros para o outro braço. Te odeio. Você não abriu um livro e provavelmente ainda vai tirar um 10. Ela tirou a franja dos olhos, balançando a cabeça. Então não é justo. Não sei não. A senhora Cleo me deu um 8 na última prova. E eu realmente não tenho ideia do que vai cair nessa. Eu enruguei a testa, percebendo como isso era verdade. Cara, eu realmente devia ter estudado ontem à noite. Você ainda tem as anotações de Sam? Ela agarrou meu braço, me tirando do caminho de outro aluno. Eu vi de relance uma alma de um rosa profundo borrada com listras vermelhas. Nossa, ele estava super de olho em você. Hã? Eu olhei para Stacy. Quem? Ela olhou por cima do ombro enquanto me puxava para mais perto. O cara em que você quase esbarrou. Garrett Richmond. Ele ainda está te olhando. Não! Ela chiou no meu ouvido. Não olhe agora. Fica óbvio demais. Eu lutei contra o impulso natural de me virar e olhar. Stacy soltou uma risadinha. Na verdade, ele está olhando para sua bunda. Ela soltou meu braço, se endireitando. É uma bela bunda. Obrigada. Murmurei, meu olhar seguindo uma alma azul poeira que envolvia um cara à nossa frente. Garrett olhando seu traseiro é uma coisa boa, Stacy continuou. O pai dele é dono de metade do centro da cidade e as festas que ele dá são muito da hora. Eu virei no corredor estreito que levava à sala de biologia. Acho que você está apenas imaginando coisas. Ela negou com a cabeça. Não dê uma de desentendida. Você é bonita. Mais bonita do que aquela vaca ali. Meu olhar foi direto para onde Stacy apontava. Uma fraca aura roxa cercava Eva Rasher, o que significava que faltava apenas algumas ações de menina malvada para ganhar o status de alma questionável. Minha garganta se apertou de repente. Quanto mais sombria ou pura era uma alma, mais forte era a tentação. As almas muito ruins e as muito bondosas eram as mais atraentes, o que tornava Eva muito interessante para mim. Mas consumir a alma da menina mais popular da escola não seria muito legal. Eva se encostou em um armário, cercada pelo que Stacy chamava de rebanho das vacas. Ela deu uma dedada para Stacy com uma unha perfeitamente pintada de azul e então olhou para mim. Vejam só, é a vadia das gárgulas. Seu bando de seguidoras estúpidas riu. Revirei os olhos. Ai, criativa. Stacy retribuiu o gesto da outra garota com as duas mãos. Que vaca estúpida! Tanto faz. Dei de ombros. Ser chamada de vadia por Eva, sabendo do estado de sua alma, era irônico demais para me deixar brava. Você sabe que ela e Garrett terminaram, né? Foi? Eu não conseguia acompanhar a vida daqueles dois. Stacy assentiu. Sim, ele cortou o rosto dela de todas as fotos no Facebook. Trabalho bem mal feito também, porque dá pra ver o braço ou a perna dela na metade das fotos. De qualquer forma, você deveria sair com ele só para irritá-la. Como que ele olhar para minha bunda acabou comigo saindo com um cara que nem sabe meu nome? Ah, tenho certeza que ele sabe seu nome. Provavelmente sabe o tamanho do seu sutiã também. Ela passou na minha frente, empurrando a porta da sala de biologia. Sim, há alunos do 7º ano mais altos que você. Mas caras como ele querem pegar você e colocar no bolso. Cuidar de você. Eu passei por ela rindo. Essa é a coisa mais idiota que você já disse. Ela me seguiu até nossos lugares no fundo da sala de aula.
Você é tipo uma bonequinha de olhos grandes e cinzas e boca fazendo beicinho. Eu lancei a Stacy um olhar fulminante enquanto me ajustava na cadeira. Na maioria dos dias, eu parecia um personagem assustador de anime. Você tá dando em cima de mim ou algo assim? Stacy sorriu maldosamente. Eu viraria gay por você. Eu bufei enquanto pegava as anotações de Sam. Eu não viraria gay por você. Agora, Eva Hasher? Podia ser. Ela arquejou, agarrando a frente de sua camisa. Essa doeu. De qualquer forma, mandei mensagem pelo menos uma dúzia de vezes ontem à noite e você não respondeu nenhuma vez. Foi mal, eu perdi meu celular. Virei uma página me perguntando em que idioma Sam tinha rabiscado essa porcaria. Zane deve me dar um novo hoje. Espero que seja touchscreen como o seu. Dessa vez, Stacy suspirou. Meu Deus, será que Abbott pode me adotar também? Na moral, eu quero um irmão adotivo gostoso também. Em vez disso, eu tenho um irmão chorão que faz cocô nas calças. Eu quero tanto um Zane. Tentei ignorar o súbito choque incandescente de possessividade que correu pelas minhas veias. Zane não é meu irmão. Graças a Deus por isso. Caso contrário, você seria atormentada por sentimentos incestuosos o tempo todo e isso é nojento. Eu não penso no Zane dessa maneira. Ela riu. Que mulher hétero nesse mundo não pensa em Zane dessa maneira? Eu mal consigo me manter respirando quando vejo. Todos os caras da escola têm abdômen mole. Dá pra ver que não é o caso de Zane. Ele é tipo molho especial com molho extra. Isso Zane era. E ele não tinha abdômen mole. Mas eu passei a não ouvir Stacy depois daquele ponto. Eu realmente precisava estudar para essa prova e não queria que minhas fantasias envolvendo Zane ocupassem minha mente agora. Especialmente depois que acordei essa manhã cuidadosamente enrolada debaixo das cobertas. A cama tinha o cheiro dele, sândalo e roupa de cama limpa. Ai, meu Jesus, em uma manjedoura! Stacy murmurou. Eu apertei minha mandíbula, colocando minhas mãos sobre meus ouvidos. Ela me deu uma cotovelada forte na minha lateral. Nesse ritmo, eu estaria coberta de hematomas antes da hora do almoço. Nossa aula de biologia ficou 1 bilhão de vezes mais interessante. E mais gostosa. Muito, muito mais gostosa. Minha nossa, eu quero ser a mãe dos filhos dele. Não agora, claro. Mas definitivamente mais tarde. Mas eu gostaria de começar a praticar em breve. A parede celular é uma camada espessa e rígida que cobre o plasma, blá blá blá, células vegetais. Stacy enrijeceu de repente. Ai, meu Deus, ele tá vindo! Composto por gordura e açúcar. Sabe-se lá de onde foi, algo fino e brilhante caiu aterrissando no meio das anotações de Sam. Piscando com força, levei alguns segundos para reconhecer o adesivo desbotado e meio descascado das tartarugas ninjas cobrindo a parte de trás do celular prateado. Meu coração bateu contra minhas costelas. Agarrando as bordas do caderno, levantei lentamente meu olhar. Belos olhos sobrenaturalmente dourados encontraram os meus. Você esqueceu isso ontem à noite. Capítulo 3. Ele não podia estar ali, mas ele estava, e eu não conseguia desviar o olhar. De repente, desejei poder desenhar, porque meus dedos coçavam para decalcar as linhas de seu rosto, para tentar capturar a inclinação exata do lábio inferior que era mais cheio que o superior. Aquela não era exatamente uma linha de pensamento útil. O demônio sorriu. Você fugiu tão rápido que não tive a chance de te devolver. Meu coração parou de bater. Isso não estava acontecendo. Demônios de status superior não devolvem celulares perdidos e com certeza não iam para a escola. Eu devia estar alucinando. Sua elfa guardadora de segredos. Stacy sussurrou em meu ouvido. É por isso que você não apareceu para o nosso grupo de estudos na noite passada? O olhar dele tinha um efeito hipnótico paralisante. Ou eu era esse nível de idiota. Eu podia sentir Stacy praticamente se contorcendo dentro de si ao meu lado. Ele se inclinou, colocando as palmas das mãos na minha mesa, cheirando a algo doce e almiscarado. Estive pensando em você a noite toda. Stacy parecia estar se engasgando. A porta da nossa sala de aula se abriu e a senhora Cleo entrou, seus braços roliços cheios de papéis.
Muito bem, todos em seus lugares. Ainda sorrindo, o demônio se endireitou e se virou. Ele se sentou na carteira bem na nossa frente. Nem mesmo um segundo se passou antes que ele balançasse a cadeira para trás em duas pernas, pairando ali completamente à vontade. Que porra, Laila! Stacy agarrou meu braço. Onde você o encontrou ontem à noite? Em algum lugar entre o Big Mac e as batatas fritas? E por que não recebi uma porção bem servida dele? Os dedos de Stacy continuaram cravados em meu braço, mas eu estava completamente perplexa. A senhora Cleo embalou as provas contra o peito como se fossem um recém-nascido. É hora de ficar em silêncio. Todos olhando para frente para... Ah, temos um novo aluno. Ela pegou uma pequena folha rosa, franzindo a testa enquanto olhava para o garoto demônio. Bem, o exame não contará para sua nota, mas deve me dar uma ideia do seu nível de compreensão. Laila! Stacy sussurrou. Tua cara tá começando a me assustar. Você tá bem? A senhora Cleo largou as provas em nossas mesas, estalando os dedos. Sem conversa. Hora da prova, senhorita Shaw e senhorita Boyd. As perguntas no papel borraram. Eu não conseguia fazer isso. Sentar aqui e completar um exame tendo um maldito demônio sentado na minha frente. Eu não estou me sentindo bem. Eu sussurrei para Stacy. Eu notei. Sem outra palavra, juntei as minhas coisas. As pernas tremiam quando me levantei e corri para a frente da classe. A senhora Cleo olhou para cima enquanto eu passava voando por ela. Meu celular escorregadio na minha mão. Senhorita Shaw, onde você pensa que vai? Ela chamou levantando-se. Você não pode simplesmente deixar a aula no meio de uma prova, senhorita Shaw! A porta se fechou, silenciando o que quer que ela disse. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que tinha que ligar para Zane. Talvez até para Abbott. Os armários cinza alinhados nos corredores ficaram desfocados. Abri a porta do banheiro feminino e o cheiro persistente de cigarro e desinfetante me invadiu. Os grafites nas paredes pareciam completamente ininteligíveis. Abrindo o telefone, eu peguei um vislumbre dos meus olhos no espelho. Eles estavam maiores que o normal, ocupando todo o meu rosto. Meu estômago revirou enquanto eu passava pela lista de contatos. A porta do banheiro se abriu como um rangido. Eu me virei, mas não havia alguém lá. Lentamente, a porta se fechou como um tinido suave. Um arrepio dançou sobre minha pele. Meu dedo tremia enquanto eu pressionava o nome de Zane. Havia uma chance de ele ainda estar acordado e não completamente envolto em pedra no momento. Uma pequena e improvável chance... De repente, o garoto demônio estava parado na minha frente. Ele colocou a mão sobre a minha, fechando meu celular. Deixei escapar um grito assustado. Seus lábios se contraíram. Para quem você está ligando? Meu pulso disparou a uma velocidade vertiginosa. Como você fez isso? Fiz o quê? Sair da aula com tanta facilidade? Ele se inclinou como se estivesse prestes a me contar um segredo. Eu posso ser muito persuasivo. É um dom natural meu. Eu sabia que demônios de status superior tinham poderes de persuasão. Alguns podiam apenas sussurrar 2 ou 3 palavras para uma pessoa, e o humano faria o que o demônio quisesse. Mas isso também era contra as regras, livre-arbítrio e tal. Eu não me importo com a coisa de sair da aula. Você estava invisível, caramba! Eu sei, bem legal, né? Ele arrancou o celular das minhas mãos. Não foi difícil, já que meus dedos pareciam gelatina. Ele olhou ao redor do banheiro, sobrancelhas escuras levantadas. É apenas um dos meus muitos talentos. Lançando um olhar por cima do ombro para mim, ele piscou. E eu tenho muitos talentos. Eu me aproximei da pia indo em direção à porta. Eu realmente não me importo com seus muitos talentos. Fica parada. Ele chutou a porta de um dos cubículos com a ponta da bota preta enquanto mantinha um olho em mim. Precisamos conversar. Você e eu. E essa porta não vai se abrir para ninguém além de mim. Espere! O que você está fazendo? Não! Meu celular voou pelo ar, caindo no sanitário. Ele me encarou, dando de ombros. Desculpe. Eu esperava que o celular pudesse ser uma bandeira branca de trégua. Mas não posso permitir que você ligue para aquelas suas criaturas. Aquele é o meu celular! Seu filho da...
Não é mais o seu celular. Ele sorriu de maneira brincalhona. Agora pertence ao departamento de esgoto. Eu me afastei dele, me encurralando com sucesso entre a pia e a parede de cimento cinza, onde um coração havia sido esculpido sob a pequena janela. Não se aproxime de mim! Ou o quê? Você lembra de quão longe você foi lutando contra aquele demônio rastreador na noite passada? Você não vai chegar tão longe comigo. Abri a boca para, sei lá, gritar, mas ele disparou para a frente, colocando a mão sobre meus lábios. Reagindo por instinto, eu esmurrei seu estômago com meus punhos cerrados. Ele agarrou meu pulso com a mão livre e se pressionou contra mim, prendendo meu outro braço entre minha barriga macia e seu abdômen muito, muito mais rígido. Tentei me esquivar, mas ele me segurou firme. Eu não vou te machucar. Sua respiração eriçou o pelo ao redor da minha têmpora. Eu só quero conversar. Eu mordi a mão dele. Ele soltou um silvo baixo, envolvendo a mão em meu pescoço. Ele pressionou os dedos, forçando minha cabeça para trás. Morder pode ser muito divertido, mas apenas quando é adequado, e isso não foi adequado. Eu consegui desvencilhar um braço e agarrei o dele. Se você não me soltar, eu vou fazer algo bem pior do que morder. O demônio piscou e então riu. Eu estaria interessado em ver o que mais você pode fazer. Prazer e dor são meio que a mesma coisa, mas não temos tempo para isso agora. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. Meu olhar disparou para a porta. A realidade da situação me atingiu. Eu escapei dele e do demônio rastreador na noite passada, apenas para morrer no banheiro da minha escola. A vida era terrivelmente cruel. Não havia para onde fugir. Qualquer movimento que eu fizesse nos aproximava ainda mais e já estávamos perto demais. O pedido escapou da minha boca. Por favor. Ok. Para minha surpresa, sua voz se suavizou e se tornou calma quando seu aperto relaxou. Te assustei. Talvez eu devesse ter escolhido uma maneira melhor de aparecer, mas a sua cara não teve preço. Saber meu nome faria com que você se sentisse melhor? Na verdade, não. Ele sorriu. Você pode me chamar de Roth. Não, saber o nome dele não fez eu me sentir melhor. E eu vou te chamar de Layla. Sua cabeça se mexeu, enviando várias mechas de cabelo preto para a frente. Eu sei o que você pode fazer. Então vamos parar com essa brincadeira, Layla. Você sabe o que eu sou e eu sei o que você é. Você tá me confundindo com alguém. Eu cravei minhas unhas no seu braço. Tinha que doer, mas nem sequer o perturbou. Roth olhou para o teto, suspirando. Você é meio demônio, Layla, e pode ver almas. É por isso que você estava naquele beco na noite passada. Abri a boca para mentir de novo. Mas a troco de quê? Respirando fundo, lutei para manter minha voz firme. O que você quer? Ele inclinou a cabeça para o lado. Nesse momento, eu quero entender como você deixou os guardiões fazerem uma lavagem cerebral em você para caçar sua própria espécie. Como você pode trabalhar para eles? Eles não fizeram lavagem cerebral em mim. Eu empurrei contra o seu abdômen. Ele não se mexeu. E uau! O abdômen dele não era nem um pouco mole também. Era ridiculamente firme e definido. E eu estava meio que o apalpando. Eu empurrei minhas mãos para trás. Eu não sou nada como você. Eu sou uma guardiã. Você é meio guardiã e meio demônio. O que você está fazendo é um sacrilégio, anunciou ele com um olhar de desgosto. Eu zombei. Vindo de você, um demônio? Isso é quase engraçado. E o que você acha que é? Só porque você escolhe ignorar seu sangue de demônio não apaga sua existência. Ele se inclinou tão perto que seu nariz roçou o meu enquanto sua mão segurava meu queixo, me forçando a manter contato visual. Você nunca se perguntou por que os guardiões não mataram você? Você é parte demônio. Então por que eles mantiveram você? Talvez seja porque sua capacidade de ver almas é valiosa. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.